Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 44. Como objeto de conhecimento, nós temos produção e edição de textos publicitários. O detalhamento, nós temos produção, revisão e edição de textos publicitários, esquema do texto a ser produzido, parte a parte, elementos estruturais e características do gênero, estratégias discursivas de persuasão e ou convencimento, certo? Então vamos à nossa aula aprender sempre mais sobre língua portuguesa. Muito bem, olha onde eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que nós teremos na nossa aula de hoje, né? Quem aí já não se deparou, né? E nesse ambiente que nós estamos aqui, ó, com várias placas publicitárias, né? Com chamadas aí para o anúncio de algum evento ou de repente convidando você aí a comprar, adquirir algum produto, né? A gente tem aqui sempre, né, que você vai aí nas ruas da sua cidade, você encontra esse tipo de material. Então nós vivemos em uma sociedade rodeada por textos publicitários, né? Outdoors, folhetos, revistas, jornais, sites. A publicidade tem o grande poder de persuadir crianças, jovens e adultos, né? A publicidade ela tem esse poder. E aí a gente encontra a publicidade, né? Seja aí nas ruas da cidade, nos jornais, nas revistas, na TV, no rádio, nos meios de comunicação, enfim, nós vamos encontrar a nossa publicidade, né? Nós vamos ter acesso a essa publicidade. E é um meio de persuasão, de persuadir crianças, de persuadir jovens, de persuadir adultos. E aí eu pergunto a vocês, pergunto a você sabe o que é persuadir? Olha aí a perguntinha para vocês. Você sabe o que é persuadir? Já ouviu essa palavra alguma vez, né, na sua vida, que teve contato com essa palavra e você entendeu o significado dessa palavra? Pois é, gente, persuadir quer dizer convencer, né? Você propor uma ideia a alguém e no final essa pessoa vai entender o que você quer e vai aceitar o que você quer, ou seja, você conseguiu persuadi-la, você conseguiu convencê-la. Esse termo eu trouxe para vocês, né, observarem bastante, por quê? Porque é um verbo, né, o verbo persuadir, nós vamos encontrar bastante, né, nas campanhas publicitárias, né, nas propagandas, nós vamos encontrar, né, em tudo que a gente vê aí de propaganda, de publicidade, nós encontramos essa persuasão, esse poder de convencimento que a publicidade tem, mais uma vez, como eu já falei para vocês, né, nas crianças, nos jovens e os adultos, tá ok? Nós vamos observar agora um vídeo de uma campanha, né, publicitária. Ei, mano, deixa eu te falar, ser amazonense é bom demais, não tem? A gente ama comer aquele tambaqui assado e cuidar da vida do outro, mas no bom sentido, né, Lesa? Doar sangue também é cuidar da vida alheia e é massa demais. A gente precisa da sua ajuda para encher o banco de sangue do Hemoan. Vem-te embora doar, maninho. Ser amazonense tá na nossa veia. Governo do Amazonas, essa luta é de todos nós. Percebam aí, né, que essa personagem muito conhecida do nosso estado, né, uma influência, a Ruivinha de Marte, utiliza termos muito regionais para tentar o quê? Persuadir, tentar atrair, né, a pessoa que está vendo ali esse vídeo, né, está assistindo esse vídeo, para que vá doar sangue. Então, utilizados termos regionais, né, até um pouco, ela utiliza um pouco da comicidade, né, porque faz parte da função dela ali também, né, trazer um pouquinho dessa comicidade. Então, utiliza ali o termo, né? A gente gosta de cuidar da vida dos outros, mas no bom sentido, ou seja, doar sangue também é cuidar, né, aí do outro.
Então, toda essa parte da linguagem que é utilizada é justamente para tentar convencer, né, e persuadir quem está assistindo esse vídeo para fazer essa doação de sangue. Uma forma diferente, mas não deixa de ser persuasão também, né? E nós vamos ver a questão da persuasão aparecendo em outros exemplos também, né? Dentro da propaganda. É o que nós vamos ver agora no nosso próximo exemplo. Vamos lá. É um cartaz, né? É um cartaz. Aí também fala sobre mutirões de regularização ambiental na RDS no Rio Amapá. Benefício para mais de 400 agricultores e familiares. Também temos uma campanha, uma campanha do governo, né? A gente tem aí um panfleto, né, que foi divulgado pelo governo do estado do Amazonas. O que nós temos de informação sobre esses dois tipos de textos, né? Primeiro, nós temos um vídeo e depois nós temos um cartaz. São duas formas, né, de campanhas publicitárias e aí vocês já devem ter deparado, né? Ter se deparado com qualquer uma dessas duas situações em vários locais aí, né? Nas revistas, nos jornais. Você vai encontrar esses cartazes, esses panfletos e o vídeo que está muito presente nas nossas redes sociais. Sobre esses textos, nós podemos observar, olha só. Tanto o cartaz quanto o vídeo demonstram as qualidades do atual governo e buscam assemelhar-se ao povo que representa. O trabalho constante, né, o sangue que corre nas veias. Então percebam aí, né, olha só o que diz aqui sobre a análise desses textos, tá? O vídeo, ele traz aí qualidades, né, como eu falei lá, a Ruivinha de Marte, ela traz qualidades, né, do atual governo para tentar assemelhar o quê? O povo, essas características, né, do povo amazonense para persuadir para uma doação de sangue, né? O trabalho constante e o sangue corre nas veias, fazendo comparação então aí, né, com o sangue do amazonense, né, para realmente ter essa aproximação, né, na campanha com o povo do Amazonas, para que a pessoa se sinta comovida ali naquele momento e vá fazer essa doação de sangue, certo? Continuando, ó. Tanto sobre o cartaz quanto o vídeo, né, demonstram qualidades do atual governo e buscam assemelhar-se ao povo que representa, o trabalho constante e o sangue que corre nas veias, que eu acabei de falar para vocês. Ambos os textos são multimodais, pois utilizam diferentes linguagens para compor as mensagens. Então, nós temos aí, quando a gente fala de multimodais, a gente tem várias formas de utilização ali, diferentes linguagens dentro de uma mesma proposta. Vejam que lá o cartaz, ele traz o quê? Traz imagens de pessoas, traz textos, né? Faz aí essa mistura, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, e o próprio vídeo que traz uma linguagem aí bem acessível, né? Muitas das vezes as pessoas querem mais assistir, né, um vídeo, quer ouvir algo que seja mais evidente sobre, né, aquilo que está se comunicando naquele momento. Então, é uma forma, são linguagens misturadas que a gente tem aí, por isso que a gente chama de multimodais, né? Que são formas múltiplas, né? Muitas formas de se fazer, então, ali, de passar aquela mensagem, tá? Continuando, é importante, né, ressaltar que todos os elementos presentes nos textos, esses que nós acabamos de ver, estão colocados de forma a induzir quem lê o texto ou assiste ao vídeo, né, e sentir-se representado pelo grupo que atualmente exerce o governo. Vejam que no cartaz, né, nós temos ali imagens de pessoas com características muito próximas à nossa, né, da nossa região amazônica. Então, você se sente representado naquele momento ali no cartaz. A mesma coisa é o vídeo, que nós vimos pessoas também, e a forma que é conduzido o vídeo, né, mais uma vez, do sangue amazonense, né, fala do tambaqui, fala de você cuidar utiliza, né, essa brincadeira de você cuidar da vida do outro.
faz até um paralelo aí, né, de vamos cuidar de outra forma da vida do outro, né, se preocupando ali com a doação de sangue, tá? Então, realmente tem esse poder de sentir-se aí representado, né, pelo grupo ali que está sendo divulgado, seja no cartaz ou no vídeo, tá? E aí, ambos, né, os textos podem ser enquadrados como propagandas, isso mesmo. Mas por que, professor? Nós vamos ver agora o que significa a propaganda. Olha só. Propaganda é do latim propagare, né? Que significa divulgar e difundir ideias. Então vejam que nós temos ali, tanto no cartaz quanto no vídeo, uma forma de divulgar e difundir ideias, né? Uma específica ali, né, de uma Secretaria de Estado no cartaz, e a outra da questão da doação de sangue. Então está difundindo, né, ideias, está divulgando as ideias. A ideia da propaganda é justamente isso, é difundir e divulgar essas informações. Nós vamos ver então detalhadamente agora sobre o gênero propaganda, tá? Muito bem. O gênero propaganda, né, é um gênero discursivo presente em diferentes veículos de comunicação, com o intuito de divulgar um determinado produto ou serviço, convencendo o seu leitor a comprá-lo. Então, observem aqui comigo, tem alguns elementos, né, nesse pequeno parágrafo que dão já a ideia aí do que é, qual é a função da nossa propaganda. É um gênero discursivo, porque é um gênero interpretativo, né? Que a gente vai ali, quando faz a leitura de uma propaganda, a gente tem um certo entendimento sobre aquele gênero, né? Sobre aquela propaganda que está sendo difundida ali. Então, a propaganda ela é presente em diferentes veículos de comunicação. Quando a gente fala de veículos de comunicação, nós estamos falando de quê? De revistas, de jornais, né, da televisão, do rádio. Então, em todos esses veículos de comunicação, nós encontramos a propaganda. E o único intuito dela é o quê? Divulgar um determinado produto ou serviço. Nos exemplos que nós vimos, né, nós temos aí a divulgação de um serviço, né, que estava ali sendo divulgado pelo governo do estado, tá? E a principal função dela é o quê? Convencer o seu leitor a comprá-lo, o seu leitor a utilizar aquele serviço, né? Ir para a campanha e fazer essa doação de sangue, né? A campanha de doação de sangue. Então, a função da propaganda é justamente essa. Vamos ver aí uma característica bem marcante da propaganda. Olha só. Lembram que eu falei para vocês do termo persuadir? Exatamente, né? Persuadir. Nós temos a persuasão como característica marcante da propaganda, tá? Diz respeito ao próprio efeito de convencimento que tais textos conseguem gerar, tá? Então, olha só, é o próprio efeito que eu tenho de convencer, né, alguém para que eu tenha ali, que eu tenha realmente, né, que eu atinja realmente, né, que eu tenha esse poder de convencimento para atingir o leitor, né, quem está visualizando ali a propaganda naquele momento, quem está ouvindo uma propaganda no rádio, eu preciso ter esse poder de persuasão, de convencimento, para que a minha propaganda ela seja efetiva. Se eu não tiver esse poder, fica um pouco difícil, né, de você vender um produto ou de repente fazer com que essa pessoa compre uma ideia que você está vendendo ali naquele momento, né, que você está tentando divulgar naquele momento. Vamos ver o público-alvo dessa propaganda? Olha só. O público-alvo, né, esfera social a qual a propaganda se destina, considera a idade das pessoas, o gênero, o poder aquisitivo, entre outros aspectos. Então vejam que nós temos primeiro a persuasão como característica, né, que eu acabei de falar para vocês, e nós temos também que observar o público-alvo dessa propaganda, né? Observar essa esfera social que eu vou trabalhar determinada propaganda, certo? Eu estou fazendo uma propaganda aqui
de um serviço comunitário sobre a carreta do dentista, né? Vai ser um projeto do governo ou da prefeitura em que vai aí uma carreta para determinados bairros da cidade, e nessa carreta vai ter aí vários dentistas, né? Fazendo procedimentos, né, odontológicos na população. Então eu tenho que ver, né? Aqui quando eu digo de esfera social, eu tenho que ver quem essas pessoas, quem serão essas pessoas que vão ser atendidas, né, por esses dentistas. Serão crianças, né? Serão adultos, serão jovens, é todo mundo que nós vamos atender. Então eu já tenho que pensar durante a propaganda, antes dessa carreta chegar lá, né, para fazer algo que chame a atenção desta parcela da população, né? Aí eu vou conseguir fazer o quê? Persuadir para que haja, então, aí uma movimentação na cidade, que as pessoas possam ir lá durante esse serviço, né? Para isso, eu tenho que considerar o quê? A idade dessas pessoas, né? O gênero. Será que vão mais homens ou mais mulheres? Quem é que se preocupa mais com a saúde bucal? São os homens? São as mulheres, né? São os idosos? São os jovens? A gente sempre tem que estar vendo aí quem são, fazendo esse garimpando, né? Que a gente diz aí, fazendo um filtro de quem é esse público-alvo. O poder aquisitivo dessas pessoas. Nós estamos falando de pessoas com uma renda alta, com uma renda baixa, né? Enfim, vários aspectos vão compor esse público-alvo aqui da nossa propaganda, né? Para que a gente tenha, então, aí, né, esse poder de persuasão. Qual é, então, a finalidade, né, da nossa propaganda? Olha só. A finalidade é isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Persuadir o leitor. Ou seja, tentar convencer o leitor de modo a gerar a adesão de algum produto ou serviço, tá? Então, a finalidade da propaganda, por que é que se faz uma propaganda, professor? Para persuadir o leitor, né? Para que eu consiga gerar a adesão de algum produto ou serviço, tá? Que eu tenha realmente ali, que eu consiga, né, fazer com que a pessoa adquira, né, um produto, ou ela participe de um serviço, de uma programação que eu estou utilizando ali enquanto propaganda, ok? Vamos dar mais uma olhadinha em mais uma característica aí da propaganda, né? Ó, para além do consumo, tá bom? A propaganda é largamente utilizada como ferramenta para influenciar a opinião pública, inserindo-se aí a sua utilização no mundo da política. Muita calma nessa hora, vamos lá. O que o senhor está querendo dizer aqui, professor? Olha só, mais uma vez, a propaganda ela é utilizada como ferramenta para influenciar a opinião pública. Tá? E aí ela vai ser inserida onde? No mundo da política. Estamos em ano eleitoral, certo? Estamos em ano eleitoral. Nós temos vários políticos, vários. Vocês vão perceber aí, né, na cidade onde vocês residem, que vão ter várias pessoas se candidatando, né, a vereador, a prefeito da cidade. E aí nós temos aquele momento da propaganda política. Vocês já ouviram falar disso, né? Da propaganda política? Geralmente aqui no interior do estado, né? Nos municípios do Amazonas, nós temos o quê? Muito rádio, né? Fazendo essa divulgação. Vamos interromper a transmissão para o horário político, né? Para as propagandas políticas. E aí começa então ali os políticos através, né? Por meio do som da voz, colocando suas ideias, né? Colocando ali o que se ganhar, o que vai trabalhar, enfim. E aí, a propaganda, né, por isso que esse nosso título traz, ó, para além do consumo. Então, não é só para consumir, ela não tem só a finalidade de consumir. Hoje em dia, a política ela já se utiliza, né, dessa propaganda, do que? Da divulgação, né, porque a propaganda é para divulgar. Eu vou divulgar uma ideia e vou fazer com que alguém
faça a adesão de um produto ou um serviço. Então, eu vou divulgar a minha ideia e vou fazer com que aquela pessoa ali que está vendo, que está me ouvindo, né, que está vendo a propaganda política, vote em mim, né? Vote naquele determinado político ali naquele momento. Então, ele precisa ter um poder de convencimento. Lembram da persuasão? Ele precisa ter um poder de persuasão muito forte. Para quê? Para conseguir aquele voto através da propaganda política. Então, é nesse momento aqui que ela vai ser utilizada, que a propaganda vai ser utilizada como ferramenta para influenciar a opinião pública, né? Está destacado aqui para vocês, para influenciar a opinião pública. Né? Eu vou utilizar a propaganda, vou para o rádio, vou para a TV, tem os panfletos que é utilizado também, né? Que são utilizados para eu influenciar essa opinião pública para atrair votos, né? Para aquele determinado candidato, ali seja prefeito, seja vereador, seja deputado, enfim. Em época de eleição acontece muito, né? Com as nossas propagandas políticas, tá? E aí a propaganda, né? Ela é bem evidente no mundo da política, certo? Continuando, especialistas diferenciam a propaganda da publicidade ao considerar que a primeira é o anúncio pago, ao passo que a segunda seria a comunicação não paga. Nesse caso, os nossos dois primeiros exemplos seriam publicidades, tá? Então a gente tem aí uma diferenciação, né, entre propaganda e publicidade. A gente tem alguns estudiosos que trazem isso, né, que consideram então que a propaganda é um anúncio pago, eu tenho que pagar, né? Ao passo que a segunda seria a comunicação não paga. A publicidade, então, é a comunicação não paga, né? Vou fazer melhor para vocês. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou destacar quais são as informações. Está de verde, então, a propaganda. Vou circular aqui para vocês, tá? A primeira, né, é o anúncio. É o anúncio pago. Então, a propaganda seria o anúncio pago. Em vermelho, então, a publicidade, né, circulei aqui para vocês, seria a comunicação não paga. Por isso que os nossos dois primeiros exemplos lá da doação de sangue, né, e o panfleto que nós vimos, seriam publicidades do governo do estado, tá bom? Vamos ver agora, então, algumas partes, né, que constituem uma propaganda, tá? Primeiro delas, qual é a primeira parte que nós temos aí, professor? O símbolo, né? Então, o símbolo ele vai estar presente aí sempre numa propaganda. Então, imagem ou elemento gráfico que vai identificar o que? A marca. Então, muitos símbolos são tão conhecidos que, ao vê-los rapidamente, conhecemos a marca a qual estão vinculados. Então, quando você olha aqui, ó, esse símbolo, né, esse brasão, com essa identidade visual aqui do Amazonas, você já sabe que está tratando do governo do estado do Amazonas. Então, esse símbolo, ele sempre vai estar presente, né, aí no caso, nas propagandas, né? É um elemento gráfico que vai identificar essa marca. Quantas e quantas empresas, né, quantas marcas nós só de olhar a marca a gente já conhece, né? Marcas de carro, símbolos, né? Símbolos de carro, símbolos de empresa de alimentação, né? A gente já consegue símbolos de telefonia celular, né? De aparelhos celulares, a gente consegue identificar já do que nós estamos falando. E assim é utilizado nas propagandas. Apareceu ali aquele símbolo, a gente já sabe do que está tratando, certo? Logotipo, né? Também vai ser uma parte constituinte da nossa propaganda. É um grupo de letras que formam a sigla ou a palavra representativa da marca. Muitas vezes acontece de símbolo e logotipo estarem combinados, ou seja, as letras do logotipo são combinadas para constituir o símbolo. É o que nós estamos vendo aqui, né? A palavra Amazonas, governo do estado, trabalho que transforma. Quer dizer, Amazonas, governo do estado, né?
é o logotipo, tá? Nós temos a marca aqui do brasão e nós temos o nosso logotipo, né? Que é um grupo de letras aí que formam a sigla, pode formar a sigla ou a palavra inteira, né? Que vai representar essa marca. E por último, nós vamos ter o slogan, né? Ó, é uma frase curta. O que é o slogan? Uma frase curta de lembrar, sempre associada a um produto ou a uma empresa. Então, o slogan aqui, trabalho que transforma, né? Muito se foi usado aí pelo governo do estado esse slogan. Então, todas as vezes que você ouvia trabalho que transforma, você já associava, então, ao governo do estado. Então, nós temos aqui, né, nesse material de divulgação do governo, nós temos um símbolo, né? Nós temos um logotipo e nós temos aqui um slogan, certo? Sempre vai ser utilizado nas propagandas, em específico aqui nós estamos utilizando nas propagandas do governo do estado do Amazonas, ok? Podem observar, vejam aí, a partir de hoje, né, observem aí nas prefeituras das cidades, né, por onde vocês passarem, esse slogan, né, se tem ali um slogan, se tem um símbolo que representa, né, se tem aí um logotipo. É muito comum quando troca, né, de governante, de prefeito, enfim, troca-se tudo, troca-se o símbolo, troca-se, né, o slogan, né, troca-se o logotipo, coloca então aí para o que o candidato daquele momento, né, o candidato eleito daquele momento quer, né, isso eu estou falando referente a cargos públicos, tá bom? Prefeito, governador, presidente, tá? É isso, pessoal. Nós terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais. E a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!